E se você descobrisse que o mundo está prestes a acabar e soubesse que um grupo de pessoas já está salvo? Mas espere, faltou te contar mais um detalhe. Você não está nessa lista. Enquanto o caos toma conta do planeta, uma sociedade secreta já está preparada para continuar existindo em segurança. Mas espera aí, quem escolheu essas pessoas? Quais foram os critérios utilizados? E será que, mesmo isoladas, elas vão sobreviver? Hoje vamos explorar uma lógica sombria por trás do comportamento humano frente à sua própria extinção. A história da humanidade sempre esteve marcada por seleções, seja por guerra, fome ou pandemias. Em momentos de crise, existem aqueles que conseguem se proteger e outros que são deixados para trás. Essa escolha nunca foi feita ao acaso, e sim por um grupo específico de pessoas. Imagine um futuro em que uma catástrofe global é prevista por cientistas, e um grupo de bilionários, políticos e intelectuais decide criar um refúgio para garantir a sobrevivência da humanidade. Mas quem entra? Quem fica de fora? E o que acontece com aqueles que sabem a verdade? Recentemente, ao navegar pelos streamings, em busca de alguma série interessante para assistir, me deparei com Paradise, uma série lançada no Disney Plus que narra justamente uma história em que o planeta Terra sofrerá uma catástrofe, tendo como resultado a extinção da raça humana. E agora? Só resta um caminho: encontrar uma solução que permite preservar um pequeno grupo de pessoas a fim de evitar o final da existência humana. Por mais que pareça apenas ficção, saiba que o dilema de separar quem vive e quem morre já aconteceu antes na história. Vamos conhecer os mecanismos por trás dessas decisões e o impacto que elas teriam em um evento real. Para entender tudo isso, é preciso saber como a humanidade enfrentou dilemas parecidos no passado. Desde os tempos antigos, quando sociedades sofriam colapsos, sempre houve um padrão: os mais ricos, os mais poderosos e os mais influentes encontravam um jeito de se proteger, enquanto os demais eram abandonados pelo caminho. Durante a Peste Negra, enquanto milhões morriam nas cidades, a nobreza europeia se isolava em castelos protegidos, longe dos riscos de contaminação. Outro exemplo foi o colapso da União Soviética nos anos 90, em que altos membros do governo e elites militares garantiram o acesso a recursos essenciais, enquanto a população comum enfrentava a escassez extrema de alimentos e suprimentos básicos, resultando em uma crise humanitária maciça. Nos dias atuais, vemos um padrão parecido com os bunkers dos bilionários, refúgios de luxo projetados para suportar desastres naturais, crises políticas e até pandemias globais. Mas será que esses lugares realmente garantem a sobrevivência a longo prazo? O que aconteceria se um grupo de pessoas fosse isolado do mundo externo e forçado a viver por gerações em um ambiente artificial? Todas estas são questões importantes de se pensar quando o assunto é garantir a nossa existência. Agora que já conhecemos alguns momentos que retratam esse cenário, vale a pena pensar: como essas seleções são feitas? Quem serão os esquecidos? Na série Paradise, surge a ideia de criar uma sociedade subterrânea para acomodar um grupo de pessoas. Imediatamente, a primeira questão a ser respondida é: quem serão os escolhidos? Vamos tentar raciocinar juntos. Cientistas. É preciso garantir a retenção do conhecimento e ter condições para desenvolver avanços tecnológicos. Alguns líderes. É muito importante ter pessoas com a habilidade de manter essa sociedade organizada. Os investidores. Aqui estamos falando dos donos da bola, afinal, são eles que financiam tudo. E por último, os trabalhadores essenciais: engenheiros, médicos, psicólogos, técnicos e outros grupos de profissionais, pois alguém vai precisar trabalhar para garantir a subsistência de todos.
Mas existe um detalhe: a hierarquia não desaparece. Os bilionários continuam no topo, enquanto aqueles que garantem o funcionamento do refúgio ocupam as camadas mais baixas. Não importa o quão avançada seja a sociedade, o instinto de manter privilégios sempre vai prevalecer. Mesmo em um ambiente construído para garantir a sobrevivência, a desigualdade social continua ditando as regras. Outro fator crítico é a estabilidade psicológica. Afinal de contas, essas pessoas vão viver presas para sempre em um espaço fechado. Como impedir que a tensão interna produza o caos? Para minimizar os riscos, um rigoroso processo de seleção psicológica foi implementado. Além dos critérios de seleção das classes privilegiadas, apenas indivíduos considerados emocionalmente estáveis eram aceitos. Mas será que a eliminação de conflitos também elimina a autenticidade humana? Um sistema onde todos seguem as mesmas regras e padrões pode parecer harmonioso no começo, mas eu acredito ser dificilmente sustentável a longo prazo. Além disso, a questão da escassez surge rapidamente. Como manter um ambiente funcional quando os recursos são limitados? Alimentos processados, água reciclada, controle de reprodução, tudo precisa ser calculado para evitar o colapso. Nesse cenário, escolhas difíceis se tornam inevitáveis. Quem recebe tratamento médico prioritário? Quem tem acesso a certos luxos? E o mais importante, como impedir que os mais privilegiados se tornem ainda mais poderosos dentro desse novo mundo? A falsa sensação de controle pode ser o maior erro dessa sociedade. Um ambiente onde todos são monitorados 24 horas por dia e qualquer sinal de comportamento indesejado pode resultar em punições severas. Mas o que acontece quando alguém decide desafiar esse sistema? Seria possível controlar todas as variações de comportamento para sempre? Só de pensar rapidamente em algumas situações vivenciadas nesse novo projeto de sociedade, já encontramos uma série de dilemas complexos de se enfrentar. Podemos também pensar de uma outra forma, mas se tudo foi planejado para funcionar perfeitamente, por que uma sociedade assim entraria em colapso? Mesmo com todos os planejamentos, essa nova sociedade estaria repleta de desafios. O maior deles, a natureza humana. Controle total da informação. Se um grupo de pessoas imagina que o mundo lá fora acabou, elas vão aceitar viver para sempre sem questionar? Será que a ausência de informações externas criaria uma sociedade mais pacífica ou incentivaria a paranoia e teorias da conspiração? A história nos mostra que quando as pessoas percebem que estão sendo manipuladas, rebeliões acontecem. Isso tornaria essa sociedade subterrânea um verdadeiro barril de pólvora. Um exemplo disso ocorreu na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, onde a população tem acesso extremamente limitado a informações externas. O governo controla rigidamente a mídia, proibindo qualquer conteúdo que possa contradizer a narrativa oficial. Apesar do controle absoluto, relatos indicam que muitos cidadãos começam a questionar o regime ao entrarem em contato com informações clandestinas vindas do exterior, o que leva a tentativas de fuga e resistência. Esse cenário demonstra que a supressão da verdade pode funcionar por um tempo, mas nunca indefinidamente, pois o desejo humano por liberdade e conhecimento sempre encontra maneiras de se manifestar. O impacto psicológico. Na série, é construído todo um ambiente simulado, com uma representação do céu, das nuvens, de variações no clima. Mas será que isso pode impedir um colapso emocional ou só adiar o inevitável? Como seria viver uma vida inteira sem nunca ver um pôr do sol real ou sentir o vento no rosto? Será que a mente humana suportaria essa falta de estímulos naturais reais? Estudos indicam que o isolamento extremo pode levar a surtos de depressão e até psicose. Se isso acontecer, como um sistema fechado pode lidar com problemas psicológicos em massa?
Essas questões já foram exploradas na vida real de uma forma que certamente você já viu: os reality shows. Programas como Big Brother, que colocam participantes em ambientes controlados, com muito pouco acesso ao mundo exterior, sendo monitorados 24 horas por dia. No início, muitos parecem se adaptar bem, mas com o passar do tempo, as restrições começam a afetar emocionalmente os confinados. O tédio, a falta de privacidade e a convivência forçada levam a colapsos emocionais, brigas e, em alguns casos, chegando à desistência. Agora, imagine essa situação não por alguns meses, mas por toda a vida. Será que uma sociedade artificialmente controlada conseguiria manter a sanidade mental de seus habitantes a longo prazo? A estabilidade política. Sem um sistema de fiscalização, o que impediria que novos líderes tomassem o controle à força? O que começou como um plano estruturado pode facilmente se transformar em uma ditadura. Com poucos recursos disponíveis e um grupo de pessoas acostumadas ao poder, estaria formado o cenário perfeito para golpes de Estado. Se a humanidade já enfrentou guerras e conflitos pelo controle de recursos aqui na superfície, por que seria diferente em um espaço reduzido e completamente isolado? E então surge a pergunta do milhão: será que esse grupo realmente sobreviveria? Ou será apenas um experimento condenado ao fracasso desde o início? O que a história nos ensina sobre civilizações isoladas e suas tentativas de criar uma utopia? Um exemplo real aconteceu com a colônia de Jamestown, uma das primeiras tentativas de colonização britânica na América do Norte no século XVII. Criada com a promessa de uma nova sociedade próspera, a colônia enfrentou desafios extremos, como escassez de alimentos, conflitos internos e doenças. O isolamento e a falta de preparo para a vida nesse novo ambiente levaram à chamada Época da Fome, onde os colonos recorreram a atos desesperados para sobreviver. No final, a tentativa de criar um refúgio ideal acabou se tornando um pesadelo, evidenciando que planejamento e estrutura nem sempre são suficientes para garantir o sucesso de uma civilização isolada. Agora chegou a hora de levantar algumas hipóteses. E se esse cenário realmente acontecesse? Como seria a reação do resto do mundo? Se um evento apocalíptico estivesse prestes a acontecer, o que você acha que os governos fariam? Diriam a verdade e causariam pânico, ou esconderiam as informações para manter a ordem? Não é muito difícil escolher entre as duas opções. Dilemas como esse já aconteceram antes. Durante a Guerra Fria, planos foram criados para proteger líderes mundiais em caso de guerra nuclear, mas os cidadãos comuns nunca saberiam onde estavam esses refúgios. Bunkers secretos foram construídos nos Estados Unidos e na União Soviética, prontos para abrigar presidentes, generais e membros da elite política, enquanto a população ficaria à mercê do caos e da destruição. Hoje sabemos que existem abrigos ultra-secretos, mas continuam sendo conhecidos por apenas uma parcela reduzidíssima da população. E se um evento global estivesse prestes a acontecer, será que os governos modernos adotariam a mesma abordagem? Não precisamos ir muito longe no tempo para se ter uma noção das decisões tomadas. Situações como pandemias e crises climáticas mostraram que muitas informações são controladas para evitar o pânico generalizado. Mas pensando por outro lado, existe outra questão. Mesmo que alguns governos tentassem esconder a verdade, até que ponto a tecnologia atual permitiria que as pessoas fossem mantidas na ignorância? Redes sociais, vazamentos de informações e hackers podem derrubar segredos de todo tipo. Então, em um evento apocalíptico real, seria muito difícil manter um plano desses em total sigilo. Se esse cenário se concretizasse no futuro, estaríamos realmente criando uma nova civilização ou apenas dando um último suspiro de esperança para a sociedade atual? No fim,
a humanidade pode ser incapaz de escapar de seu próprio ciclo de colapsos e recomeços. Mas e se a história não terminasse assim? O que aconteceria dentro desse refúgio no longo prazo? Nosso passado nos mostra que em momentos de crise, poder, controle e privilégio sempre se sobressaem. A ideia de selecionar quem sobrevive reflete a estrutura desigual da sociedade, onde aqueles no topo sempre encontrarão formas de se proteger, enquanto os demais são deixados para trás. Se uma nova civilização fosse construída a partir desse refúgio, ela representaria um recomeço ou apenas a repetição de tudo que temos hoje? Podemos imaginar que, mesmo diante do colapso, a humanidade dificilmente abandonaria seus padrões de dominação e exclusão. No final, a grande questão não é apenas quem sobrevive, mas como essa sobrevivência acontece. Se o futuro da humanidade fosse decidido hoje, com as regras e desigualdades que conhecemos, criaríamos um novo mundo ou caminharíamos para o fim? Apesar de não querer acreditar, mas se tivesse que apostar na resposta, levando em consideração o momento atual e as condições em que vivemos, infelizmente, acho que caminharíamos para o fim da humanidade. Se esse cenário fosse real, você acha que a humanidade repetiria os mesmos erros? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se gostou desse vídeo, inscreva-se no Codex para mais conteúdos que exploram os dilemas e segredos da humanidade. Para continuar essa jornada, assista ao vídeo que selecionei para você. Até a próxima!